Bom, nós estamos hoje no livro do Apocalipse, na página 71. Leitura do livro do Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 a 17. E quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que tinham dado dele, e clamavam em alta voz, dizendo: Até quando, Senhor, santo e verdadeiro, retardas o fazer-nos justiça e vingar o nosso sangue sobre os que habitam a terra? E foram dadas a cada um deles umas vestiduras brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e o de seus irmãos que haviam de padecer como eles a morte. E olhei, quando ele abriu o sexto selo, e eis que sobreveio um grande terremoto, e se tornou o sol negro como um saco de silicino, e a lua se tornou toda como sangue, e as estrelas caíram do céu sobre a terra, como quando a figueira, sendo agitada de um grande vento, deixa cair seus figos verdes. E o céu se recolheu como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas se moveram dos seus lugares. E os reis da terra, e os príncipes, e os tribunos, os ricos e os poderosos, e todo servo e homem livre se esconderam nas cavernas e entre os penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos de diante da face do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Palavra do Senhor, graças a Deus. O dia da ira do Senhor. E quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que tinham dado dele. São as almas dos mártires que morreram por amor a Cristo e não negaram a sua fé em Deus. Deram seu testemunho até o último suspiro e assim mostraram que a morte nada pode contra aqueles que têm verdadeira fé. Foram assim assistidos pelo Senhor até o último momento da vida, que lhes deu coragem e perseverança na dor, para que pudessem, com a morte, dar a última prova ao mundo que Jesus venceu a morte. E clamavam em alta voz, dizendo: Até quando, Senhor santo e verdadeiro, retardas o fazer-nos justiça e vingar nosso sangue sobre os que habitam a terra? O sangue dos justos derramado na terra clama por justiça contra os ímpios que os mataram, sobre os que os rejeitaram a fé e sobre aqueles que se empenham durante toda a vida em destruir a fé da humanidade. Pagarão caro o preço da sua iniquidade por toda a eternidade no inferno. Gente que verte a vida. Você sabe o que é isso? A pessoa tem um único objetivo de vida: destruir a igreja, destruir a fé, tentar destruir Deus, pelo menos no coração das pessoas. Sabe o que é isso? Esse povo de esquerda aí, o pessoal comunista, é tudo assim. Um ódio profundo de Deus. O comunismo nasce, o marxismo, ele nasce ali no satanismo. Isso é histórico, inclusive. Marx era satânico, ele se tornou satânico. Então aí vem toda a doutrina aí que ele inclusive dizia que Deus era seu inimigo. Não, você é inimigo de Deus, você é que é o indivíduo que acha que vai destruir a Deus. Ele dizia isso. Tem poemas dele contra Deus. Então você pensa o que é uma pessoa dessa louca, verter a vida inteira, ímpia, iníqua, vertendo a vida inteira por uma coisa impossível que é destruir ao Senhor? Sabe que não pode, irmão, mas então eu vou destruir a criação de Deus, e está vendo que não funciona. Até um certo ponto, mas não tudo como eles gostariam. Não é como a gente quer, mas também não é como eles querem. Pensa a pessoa verter a vida dela inteira nisso. Que nós vertamos a nossa vida inteira servindo ao Senhor e resgatando as almas, que com nossas palavras, nossa oração, jejum, penitência e exemplo, a gente possa então resgatar. Para o reino de Deus, né? E foram dadas a cada um deles umas vestiduras brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e de seus irmãos que haviam de padecer como eles a morte. Ainda há mais fiéis que estão sendo chamados para a verdadeira igreja de Cristo. Essa é a última chamada, a última chance de conversão para aqueles que estão na falsa igreja. Quando se completar o número dos escolhidos, os mártires e aqueles que ficarão até a volta de Jesus, então o Senhor destruirá toda a iniquidade sobre a terra. Por isso é importante rezarmos pedindo pela conversão dos pecadores e para que os olhos dos nossos irmãos se abram, pois assim também apressamos a vinda do Senhor. E olhei, quando ele abriu o sexto selo, e eis que sobreveio um grande terremoto e se tornou o sol negro como um saco de silicino,
e a lua se tornou toda como sangue. O prenúncio dos 3 dias de escuridão sobre a terra está aqui. Já vemos terremotos e vulcões como nunca antes desde que estamos sobre a terra. Lugares e países onde nunca houve terremoto agora sofrem com tremores de terra, inclusive aqui no Brasil. Vulcões que se julgavam adormecidos e até extintos voltam a destruir, e tudo isso é só o começo das dores. A lua de sangue cada vez mais aparece e permanece no nosso céu, sinal de que esses tempos são os últimos. E as estrelas caíram do céu sobre a terra, como quando a figueira, sendo agitada de um grande vento, deixa cair seus figos verdes. O céu é a igreja que foi infestada por maus homens. E eis que um a um estão caindo do céu, caindo da igreja, se revelando como realmente são, pessoas dissimuladas e infiéis a Cristo. E agora que o fim se aproxima, elas caem no conceito da humanidade, mostrando-se como realmente são, cumprindo a profecia de Jesus que disse que não há nada oculto que não seja revelado. Os maus caem, mas os verdadeiros fiéis permanecem com Cristo até o final. E o céu se recolheu como um livro que se enrola. A igreja foi escondida dos fiéis como um livro, um pergaminho enrolado com todos os seus segredos. Compete a nós, verdadeiros fiéis, descobrir e trazer esses segredos à tona, oferecendo-os aos que têm amor verdadeiro a Cristo Jesus. E todos os montes e ilhas se moveram dos seus lugares. O planeta está em revolução. Os polos magnéticos estão se invertendo com extrema rapidez e veremos cada vez mais catástrofes sobre a humanidade que não quis aceitar a salvação de Cristo e que virou as costas para Deus. E os reis da terra, e os príncipes, e os tribunos, os ricos e os poderosos, e todo servo e homem livre se esconderam nas cavernas e entre os penhascos nos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos diante da face do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Podem os poderosos irem para os seus bunkers, acreditando que lá encontrarão segurança e se esconderão da ira de Deus. Mas isso é impossível. Será alcançado pela ira do Senhor em qualquer lugar que estiverem. Podem procurar a morte como forma de escaparem dos suplícios que virão sobre a terra, mas não a encontrarão, permanecendo para ver a justiça daqueles que eles tanto negaram e perseguiram por toda a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É assim. Muita gente está viva ainda aí, você fala assim, nossa, mas o indivíduo está tão, mais de idade, assim, doente, por que, sei lá, o Senhor já não chamou, O Senhor está deixando um monte de gente aí para ver a vitória dele. O Senhor está mantendo várias pessoas vivas, malignas, gente que durante décadas atrapalhou a humanidade, destruiu a humanidade do século passado para cá. Ele está mantendo essas pessoas vivas para assistirem à própria extinção e o próprio fracasso. E no final verem a ira de Deus caírem sobre eles. Aí os jornais, a internet, a mídia, quando fala dessas pessoas, colocam fotos deles quando eram mais moços, aí 40, 50 anos. Não como eles estão agora, decrépitos como estão, doentes e decrépitos. Que é para a gente não ver a justiça do Senhor sobre eles, o sofrimento que eles estão tendo já em vida. Já começou aqui na Terra, mas não mostra, que nem Jorge Mário Bergoglio. Só mostra fotinho dele do começo, aí da metade do papado, entre aspas, falso aí para trás, para o começo, glorioso, vitorioso, mas não coloca como ele está agora, Quando você vê foto recente de como ele está agora, você fala, gente, ele está destruído. Em pouco tempo ele está destruído. Mas é para você não ver, para você não saber. É isso que eles fazem com todos os políticos de esquerda aí, Difícil aparecer a pessoa decrépita como ela está. E quando ainda põe uma fotinha aqui, outra ali, daqui a pouco, dá-lhe uma batelada de foto da pessoa mais moça. Para ficar aquele mito na cabeça das pessoas. O sujeito não é capaz de olhar desavisado e falar assim, nossa, nem envelhece ele, Interessante, olha só. Você está lá, velho, decrépito lá, cheio de problema, Tem um aí que foi presidente do Brasil, está cheio de problema e não aparece mais em público. Só a fotinho dele informa quando era presidente. Da gente não ver a justiça de Deus. Mas meus irmãos e minhas irmãs estão aí, se extinguindo em vida. O Senhor deu justamente isso, a primeira parte da justiça é essa. Se extinguirem em vida, assistirem à própria extinção
e ao mesmo tempo perceberem que não puderam nada do que eles queriam contra Deus, falharam miseravelmente. Imagina quando vier os 3 dias de escuridão. Aí é que são elas. E cá para nós, eu acho que tem muita gente sendo mantida viva. O Senhor não dá a graça da pessoa morrer. O Senhor não dá a graça da pessoa morrer. Não chama a pessoa para que ela fique aqui até os 3 dias de escuridão. Nosso Deus é muito bom, gente. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é misericordioso, compassivo. Porém, Ele é justíssimo.